Olá pessoal, hoje vamos começar o capítulo 9, o título dele é Problema de Alimentação e ele dá sequência ao capítulo anterior. Está o Lísias e o André Luiz caminhando pela colônia, eles estão no mesmo passeio no capítulo anterior e eles param para descansar num banco próximo. E o André Luiz ainda está refletindo sobre todas as informações da organização de serviço, do nosso lar ser dividido em ministérios e tudo mais. E aí ele pergunta para o Lísias sobre o abastecimento do nosso lar. E o Lísias explica que as atividades de abastecimento foram reduzidas a simples serviço de distribuição, que é feito pela governadoria. Vou explicar como é que é isso. Há 100 anos, a colônia lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar, aqui da terra, queriam mesas fartas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Mas o governador, assim que ele assumiu as obrigações administrativas, ele não poupou esforços e ele adotou novas medidas sobre a alimentação. Ele chamou 200 instrutores de uma outra esfera, uma esfera muito elevada, e que traziam novos conhecimentos. Esses conhecimentos eram relativos à respiração e absorção de princípios vitais da atmosfera. E esses novos colaboradores, esses instrutores, eles estavam trazendo um novo conhecimento para a colônia sobre alimentação, porque o governador queria mudar a alimentação no nosso lar. Mas alguns colaboradores lá do nosso lar, alguns colaboradores técnicos, eles não gostaram dessa ideia, eles foram contra essa iniciativa, alegando que a cidade é uma cidade de transição, então que não tinha necessidade de desambientar todo mundo, já que todo mundo ia reencarnar novamente. Então, para que mudar a alimentação se eles iam voltar para a terra novamente? Aí o governador, foi a mesma alegando tudo isso, o governador não desanimou, né? Ele prosseguiu com as reuniões, as providências e atividades, todas com cunho instrutivo, explicando como que é seu processo e com muita paciência. E essas reuniões, essas explicações, essa mudança durou 30 anos consecutivos, ou seja, durante 30 anos foi esse processo de mudança da alimentação no nosso lar. Enquanto isso ia acontecendo, muitas entidades protestaram publicamente, nas ruas mesmo, reclamando sobre esse sistema novo. E por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos. Todo mundo ia para o Ministério de Auxílio que estava passando mal com a nova, reclamando que o novo sistema de alimentação era deficiente, que eles não estavam satisfeitos, que eles eram vítimas. E ficavam lá no Ministério do Auxílio. O governador conversava com cada adversário, paternalmente, explicando os projetos e as finalidades do regime. Destacava o porquê, a importância dessa nova alimentação. Ele mostrava que era assim, para o bem mesmo, né? A superioridade dos métodos e da espiritualização, do avanço que aquilo ia ser para o nosso lar. Aí, proporcionava ainda mais aos rebeldes, isso é legal de falar. Como todo mundo essas pessoas estavam revoltadas, ele proporcionava a esses mais rebeldes viagens aos planos superiores, para eles entenderem como que funcionava lá já essa alimentação. Então ele não tratava ninguém com arrogância, era paternalmente mesmo, né? Porque aí eles teriam maior entendimento se eles visitassem outras colônias, né, mais elevadas. Depois de 21 anos nessa luta, reunião constante, providência, conversa fraterna e tudo, o Ministério da Elevação aderiu ao novo regime. Eu vou lembrar aqui que o Ministério da Elevação, ele está próximo da União Divina, que fica mais próximo dos planos superiores. Ou seja, o Ministério da Elevação levou 21 anos para aderir ao novo sistema de alimentação. Mas o Ministério do Esclarecimento demorou muito tempo a mudar. Os espíritos que estavam lá no Ministério do Esclarecimento, eles eram muito dedicados às ciências da matemática. Então eles eram mais teimosos. Eles não estavam acostumados a nenhuma mudança, então esses processos de alimentação do corpo, do corpo físico, né, do corpo espiritual, aliás, eles não cediam, eles não estavam aceitando mesmo essa mudança do processo. Eles eram os que mais alegavam que ia reencarnar, que não precisava dessa mudança. Semanalmente, o governador recebia boletins com análises, com observações desse grupo lá do esclarecimento, falando por que não deveria mudar a alimentação. E o governador
respondia cada boletim desse, nunca ficou esquecido essas análises, cada um ele respondia com calma. Enquanto os cientistas argumentavam, formaram-se perigosos distúrbios no Ministério da Regeneração. Ou seja, enquanto eles estavam discutindo lá o Ministério do Esclarecimento, meio que atrapalhando o processo, lá na regeneração, que a gente sabe que é o mais ligado aqui à Terra, o ministério mais ligado à Terra, já estava grandes distúrbios ali acontecendo. Então tudo isso provocou enormes atritos no nosso lar. Grande número de trabalhadores da regeneração começaram a fazer um intercâmbio clandestino com o umbral, para trocar comida mesmo, eles receberam a comida, devido aos seus vícios de alimentação. E isso acarretou um assalto das multidões da zona umbralina que tentaram invadir a colônia. Aí, por causa dessas brechas que davam desse intercâmbio, eles tentavam invadir a colônia. Aí o governador pediu ajuda ao Ministério da União Divina e mandou fechar o Ministério da Comunicação. Olha o tanto de medida que o governador teve que fazer para mudar a alimentação. Então ele foi lá na União Divina, que é o ministério mais elevado, e ele falou assim, agora pegou as informações lá, as medidas que ele não fez nada disso sozinho, o governador, tá gente? Ele sempre estava, sempre embasado, sempre apoiado por outras equipes que ajudavam ele. Aí o que ele fez? Ele mandou fechar o Ministério da Comunicação, primeira atitude. Segunda, mandou abrir os calabouços da regeneração, para isolar os rebeldes, aqueles que estavam mais resistentes, ele falou, esses vão para o calabouço. Notificou o Ministério do Esclarecimento que não ia mais aceitar nenhuma interferência do Ministério do Esclarecimento. Proibiu os auxílios às regiões inferiores. O nosso lar não estava mais prestando auxílio à zona umbralina. Mandou ligar as baterias elétricas dos muros para emitir dardos magnéticos em defesa da cidade. Ou seja, virou uma batalha aquilo tudo, né? E por mais de 6 meses, os serviços de alimentação foram reduzidos à inalação de princípios vitais, através da respiração, e a água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. É assim que ficou restrita a alimentação do nosso lar. Assim, a colônia ficou sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo, ou seja, a posição do governador ficou bem clara e definida. Ele tinha que fazer aquela mudança e nada ia atrapalhar o projeto dele. Por quê? Porque era um projeto benéfico. Ele sabia da importância daquela mudança, né? Fim desse período mais agudo, a governadoria saiu vitoriosa. Eles conseguiram vencer, tá? O Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. E a cidade voltou ao movimento normal, ou seja, conseguiram mudar a alimentação do nosso lar. Desde então, lá no nosso lar, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, mas não é igual na terra, tá gente? Que lembram a terra, tá? A decisão do governador representou medida de elevado alcance para a libertação espiritual da colônia. Nada disso foi por acaso, ele queria melhorar o nível espiritual da colônia, né? Reduziu-se então a expressão física e acentuou-se a expressão de espiritualidade, ou seja, melhorou a questão espiritual da própria colônia. E aí, com tanta informação, o André Luiz termina o capítulo refletindo sobre tudo isso, como nós mesmos, né, agora vamos fazer, né? Gente, muito obrigada, assim termina o capítulo e a gente se vê na outra semana. Um abraço.